E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Sempre somos os observadores.
Mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? Será então o observador? E mesmo assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Todos são observadores. Mas nenhum deles concorda com todos os pontos do campo, porque percebe o campo matematicamente de diferentes ângulos de percepção. Não sabemos, na mecânica quântica, como nos comportar como observadores do mundo. Não sabemos como nos tratar como observadores, como uma outra parte do sistema físico que estamos descrevendo. O único jeito que sabemos como fazer mecânica quântica é com a fórmula tradicional de manter o observador fora do sistema que ele está descrevendo. Quando você o coloca lá, aparecem todos esses paradoxos. E somos forçados a dizer na mecânica quântica coisas como: o livro está fazendo isso por causa da mecânica quântica e eu vejo isso porque eu estou lá e vejo. E é melhor não tentar analisar a segunda parte da frase para aplicar a mecânica quântica nela, porque não vai dar certo. É por isso que existem duas leis diferentes da evolução dos sistemas físicos. Uma que se aplica quando não se está olhando para ele e a outra quando se olha. Mas isso é loucura. Não vamos colocar numa fórmula matemática o ato de um observador consciente chegar a uma resposta. As pessoas dizem: a câmera grava e pronto, está filmado, foi gravado. Você esqueceu de uma parte da equação. Alguém tem que olhar a fita. E até alguém olhar a fita, nada foi gravado. Until somebody looks at the tape, it ain't recorded at all.